Irmãos, parábola das 10 virgens está em Mateus 25. Todos encontraram? Amém. Amém. Muito feliz que o irmão Geraldinho está aqui. O irmão Geraldinho é meu companheiro. É meu companheiro mesmo. Lemos com a ajuda de Deus e na guia do Espírito Santo. Amém. Jesus, amém. Jesus contava a parábola. Então, o reino dos céus. Irmãos, só um adendo. Reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. Sempre que se refere, Mateus fala muito reino dos céus, porque os judeus, Mateus escreve mais para o público judeu, e ele fala reino dos céus, porque os judeus falavam reino dos céus. Agora Marcos, Lucas, João falam mais o reino de Deus, mas é a mesma coisa, não é reino dos céus e reino de Deus, é o reino do Senhor. Amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite, óleo consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Amém. Com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, não se sabia quando o esposo ia chegar. E tardando o esposo, tosquenejaram. O que é tosquenejar, Enzo? Cochilaram, dormiram. Cantamos um hino. Quem chamou o hino 158? Do sono profundo e mortal. É esse aqui. É o sono profundo e mortal. Cochilaram. Cochilaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Amém. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, as 5, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Até aqui, irmãos. Amém. Aleluia. Aleluia. Ai, a sua palavra está lida, a sua palavra está apresentada. Que não seja o homem aqui, Senhor, de maneira nenhuma, mas que seja o seu Espírito Santo falando através da minha Glória boca. a Deus. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, prestando atenção nessa palavra, nós estamos falando aqui de quantas virgens? 10. Quantas, Enzo? Você que está prestando atenção. 10. 10 virgens, né, irmão Geraldo? 10 virgens. 10 virgens. Sim. Não está falando de 5 virgens e 5 prostitutas. Não. Estamos falando de 10 virgens. 10 virgens que tinham aparência de noiva. Repara isso. Elas tinham aparência, elas estavam vestidas, elas tinham a lâmpada, elas estavam vestidas a rigor. Dá para entender essa palavra? Aqui não está falando de pessoas do mundo, presta atenção. Está falando da mesma igreja. Amém. Onde nós estamos aqui em quantas pessoas? Em 10 pessoas? 5 são virgens loucas e 5 são virgens prudentes. Pesada essa palavra, irmão? Não, queira estar nas prudentes. Amém. Mas o Senhor está falando que do meio das igrejas, a mulher, a noiva sempre se refere à igreja, a nós. Amém. No meio da igreja, 50% se perde. Dentro da igreja. Dentro. Não está falando de prostituta. Não está falando do mundo. Está falando de virgem. De virgem. Irmão, a vida cristã, a salvação, a entrada no reino, não se baseia por performance religiosa. Não se baseia por você vestir uma roupa e dar glória a Deus, aleluia.
Não se baseie em você vir aqui e falar, eu tô aqui, mas o fulano não tá. Não se baseia isso. Toma cuidado. Aqui fala de algo mais importante do que você vestir uma roupa, a mulher colocar uma saia, o homem um terno e uma gravata. Que no caso nem nós estamos, né, irmão? Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Porque o irmão Sérgio pode estar aqui com a gravata, todo bonitinho e tal, mas está com o coração perverso. E o Senhor vai julgar o fórum íntimo do coração de cada um. Amém. Ele vai julgar o segredo mais profundo do teu coração. Amém. Porque você pode estar sentado aqui na igreja, mas o seu pensamento pode estar corrompido, o seu coração está entorpecido pelas vaidades desse mundo. Aqui você é crente, aos olhos meu Deus do céu, se Deus vier já pega você agora e leva. Mas aos olhos de Deus ele julga o fórum íntimo de cada um. Amém. O nosso segredo mais profundo. Aquilo que você pensa que você tem vergonha de pensar, o Senhor vai julgar esse segredo do seu coração. Coisas que às vezes nós temos até vergonha de falar para Deus e confessar. É esse segredo que o Senhor vai julgar. Aqui o Senhor falou de 10 virgens. De 10 virgens, 10 pessoas que estão sentadas no mesmo lugar, no mesmo ambiente espiritual. Qual a diferença delas? Por que uma é chamada de louca? Por que uma é chamada de louca, Enzo? Porque elas não prestaram, elas não prepararam o azeite. Isso. Exatamente. Irmãos, elas tinham azeite. Repara isso aqui. Em determinado momento, as duas, elas estavam com azeite nas lâmpadas. Mas elas não tinham o a mais, o estoque, para quando vem o momento difícil. O momento da tribulação. Porque fala de um momento de tribulação que virá sobre a face da terra. O momento que você enfrenta na sua vida. Todos nós passamos momento de tribulação. Todos nós, em algum momento, vamos ter uma necessidade, muitas vezes, de buscar lá dentro aquele depósito do azeite, o depósito da unção do Espírito. Elas começaram bem. Em determinado momento, elas tinham o azeite. O azeite aqui, irmãos, o que significa o azeite? Alguém sabe dizer o que significa o óleo? O Espírito Santo. O óleo é a simbologia do Espírito Santo. Por isso que há unção com óleo. É a simbologia do Espírito Santo. De nada adianta você estar aqui e você não ter a unção do Espírito Santo dentro de você. De nada adianta você se vestir de crente, ter aparência de noiva, ter, irmãos, a sua lâmpada, mas está sem azeite. Porque ao longo da caminhada, esse azeite começa a cair. Se nós muitas vezes não nos atentamos nas práticas espirituais, no ouvir a palavra, no orar, no buscar uma intimidade com Deus, esse azeite ele vai acabando com o passar do tempo. O apóstolo Paulo fala, e se o Senhor der a graça, nós vamos ler em Efésios 5, enchei-vos do Espírito. Ele não fala que você só enche uma vez. Você enche e continua se enchendo. É constante. A unção tem que ser renovada dia após dia. É na intimidade com Deus que essa unção é depositada em você. É todos os dias em oração, em comunhão. É muitas vezes, irmão, você dirigindo, você orando, você cozinhando, você orando, você em comunhão com Deus, pensando na palavra, meditando nas coisas que são do alto. A unção, ela está vindo sobre você está sendo recarregado com essa unção. Mas aqui falava de 5, da metade, de 50% que começaram bem, e mesmo assim continuaram com a aparência religiosa, com a aparência de crente, mas não tinham mais a unção dentro dos seus corações. Passou os dias, passaram os anos, aquele fogo, aquele fervor no coração foi deixado de lado, a pessoa caiu, a pessoa tropeçou, a pessoa se cansou ao longo da caminhada e a unção se perdeu. E o Senhor hoje traz essa palavra na sua vida como um despertamento para você e para mim, porque eu posso estar muito cheio hoje da unção do Espírito, mas o amanhã, só o Senhor sabe como eu vou estar, só o Senhor sabe quando as coisas baterem, quando as tribulações vierem,
vierem, quando as provas vierem, como eu estarei no futuro. E o Senhor vai dar a graça de essa palavra reverberar dentro de mim. E quando lá na frente vier o cansaço, vier, irmãos, aquele período difícil, o Senhor vai lembrar você desta palavra e vai falar: recarrega a sua vasilha, enche a sua vasilha com azeite, não deixa de buscar o Senhor de forma alguma, seja de dia, seja de noite, seja no dia bom, seja no dia mau, seja em guerra, seja em paz, busque o Senhor, busque a unção de Deus, pague o preço que for necessário pela unção do Espírito. Pague o preço que for necessário. Não está falando de valor financeiro, mas está falando de renúncia, vida de oração, intimidade com Deus. Pague o preço que for necessário, mesmo que ninguém veja. Pague o preço, esteja disposto a cultivar essa vida, esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, para que você possa estar cheio, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o noivo virá nos buscar. Não está falando aqui só de buscar a sua igreja, de buscar nós, o Senhor Jesus vier e buscar a sua igreja, mas Ele pode vir te buscar hoje, Ele pode vir me buscar hoje. E como está a sua vasilha? Glória a Deus. Como está a sua vasilha? Glória a Deus. Você está cheio do azeite? A unção de Deus está no seu coração? Glória a Deus. Você consegue ter esse testemunho interior? O Espírito testifica no seu coração que você é filho de Deus? Amém, glória a Deus. Amém. Você sente isso? O Espírito testificar em você, por mais que muitas vezes você caia, tropece e erre, você sente, você é um amado de Deus, você é filho de Deus. Você sente isso no seu coração? Ou já não sente mais a doce presença de Deus dentro de você? Ou os anos se passaram, o tempo foi, e esse fervor foi embora, hoje eu não sinto mais, eu estou já de modo mecanizado, como um carro descendo uma ladeira, e mesmo se não tiver acelerador, se não tiver combustível, ele vai descer, ele vai chegar. Como está a sua vida? Como está a sua vasilha, meu irmão, minha irmã? Você está cheio do azeite do Espírito, do óleo, da unção do Espírito no seu coração? Você sente isso? Como a tia testemunhou o livramento que teve, de saber que Deus está com ela, de saber que a unção do Senhor está sobre ela, está guardando, está blindando, está protegendo, está capacitando para ela estar aqui nesta manhã. Amém. Você sente isso, meu irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Seja sincero com você mesmo, não precisa responder para mim, porque eu também tenho que responder essa pergunta. Eu sinto isso. Será que já não teve algum período da minha vida que eu renunciei mais às coisas pelo Senhor e hoje eu não tenho mais renunciado às coisas? Eu estou vendo que eu estou dividindo o tempo do Senhor com as coisas dessa vida. Meu irmão, minha irmã, não espere o esposo vir, porque vai ser tarde. Aqui fala de uma vida de renúncia, é uma vida. Não adianta, quando eu ficar velho eu vou fazer. Quando eu já não tiver mais condições, eu vou buscar. Não. Aqui fala de uma busca constante. Não sabemos o dia nem a hora que o esposo vai vir. Não adianta você esperar o amanhã. E não adianta que ninguém vai emprestar. O pai não salva o filho. Ninguém empresta unção. A irmã Conceição não pode emprestar o azeite para a irmã Daiane, nem vice-versa. Não adianta. Eu posso ser filho de pastor, mas o Senhor não tem netos. Deus não tem netos. Ele tem filhos. Amém. Eu posso ser filho de crente, mas eu tenho que buscar unção por conta própria. Amém. Eu tenho que pagar o preço dessa unção. A unção do Espírito. Eu tenho que cultivar esse relacionamento com Deus. Eu tenho que cultivar a presença de Deus no meu coração. Amém. Eu tenho que ter uma vida de renúncia a este mundo. Mesmo que ninguém vê, mesmo que eu estou lá no meu secreto e ninguém está vendo, eu renuncio o pecado, pensamentos pecaminosos, coisas que vêm, irmãos, para querer te tirar da
unção do Espírito, para querer te afastar da presença de Deus. Ninguém está vendo. Não fala de uma aparência física, fala de algo no seu coração, uma renúncia interna ao mundo e uma disposição de se entregar a Deus, corpo, alma, espírito. Se entrega a Deus sem reservas, oferece o seu corpo em sacrifício vivo, apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Amém. Meu irmão, minha Glória irmã, a Deus. o Senhor está mandando essa palavra e nós não sabemos o porquê que está vindo essa palavra, desde o mais jovem, do Enzo, da Letícia, da Maria, até os mais velhos, como a irmã Abigail, a irmã Conceição. Irmãos, a palavra está vindo para todos. Amém. Se Glória a encha Deus. do Espírito, não espere o amanhã, porque o amanhã pode ser tarde para você e para mim. O esposo pode voltar hoje para mim, o Senhor pode me buscar hoje, Ele pode chegar, e se a minha lâmpada estiver apagada, se Ele não encontrar azeite na minha vasilha, se o Senhor voltar para te buscar hoje e o Espírito Santo não tiver no seu coração, você não irá com Ele, mas você irá para a condenação interna, eterna, para o lago de fogo e enxofre, sofrer por toda a eternidade. Mas se o Senhor vier e encontrar azeite no seu coração, Amém. hoje mesmo o Senhor estará com você no paraíso. Amém. Hoje mesmo você estará no seio do Senhor, Amém. no paraíso eterno, gozando com Ele por toda a eternidade. Amém. Vale a pena servir Glória a a Deus, Deus. irmão. Vale a pena se encher do Espírito. Vale a pena cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Esquece as coisas que se foi. Esquece, meu irmão, minha irmã, tudo que passou na sua vida. Hoje você pode comprar esse azeite. Hoje está disponível. Compre o azeite. Pague o preço que for por essa unção. Amém. Pague o preço, mesmo que custe a sua vida. Pague o preço da unção, para que você possa perder essa vida na terra, mas ganhar uma vida no céu. Perder essa vida mundana, mas ganhar uma vida eterna com Cristo. Amém. Ganhar uma vida que nunca mais vai terminar. E para terminar essa palavra, que não vai longe. Glória a Deus. Tô vendo que os irmãos estão com sono. Essa palavra não vai longe. Você pode até dormir na igreja, irmão, mas não dorme na presença de Deus. Amém. Não dorme na presença de Deus. Glória a Deus. Senão, aqui fala de um sono espiritual. Elas cochilaram. Elas um dia estiveram acordadas, mas cochilaram. E todas cochilaram. Pode ver. Não fala só das 5. Não, todas. Todas cochilaram. Que quer dizer que todos nós passamos por períodos. Todos nós passamos por períodos de entorpecimento espiritual que você vai cochilar. Mas a diferença é: qual o estoque do azeite que você fez? Amém. Glória a Deus. Qual o depósito? Quanto de azeite você tem? Porque mesmo que você cochile, e nós já vimos, irmãos, que aconteceram isso, mesmo que em determinado momento eles cochilaram, o estoque estava alto, e pela misericórdia de Deus foram alcançados, foram resgatados, Amém. foram remidos, Amém. foram remidos. O Glória Senhor a Deus. levantou, e o Senhor, quando veio buscar, buscou e levou para o reino da sua glória, porque tinha o azeite dentro do seu coração. Amém. Por mais que Glória a Deus. cochilaram, por mais que o noivo aqui fala que ele tarda, por mais que nesta vida venha momentos, o azeite está no seu coração. Amém. E você Glória a sabe, Glória a Deus. meu irmão, minha irmã, você sabe quando o azeite está em você, porque até o inimigo te respeita, até o inimigo não cruza com você. Amém. Ele cheira a unção, irmão. Ele cheira. Quando ele vai passar por uma pessoa que tem unção, ele cheira. E ele sabe que ele não pode ir com a vida do filho e da filha de Deus. Amém. Ele sabe que aquele que tem a unção, o maligno não pode tocar. Glória a Deus. Ele não tem autorização para tocar em você. Amém. Podem fazer trabalho que for, irmão. Até comenta. Fizeram o trabalho. Pode fazer o que for. O mesmo trabalho de fazer é de desfazer. E ainda pagar um preço pelo que fez. Saiba disso. Irmão, pode fazer o que for de macumba contra mim. Pode fazer o que for. O mesmo trabalho que tem de fazer é de recolher o que fez e ainda pagar o preço do que ele fez, do trabalho que ele fez. Não tenha medo.
O inimigo sente o cheiro, irmãos. Ele sente o cheiro do azeite. Ele não toca naquele que é lambuzado pelo azeite do Espírito. Amém. Ele Glória a não Deus. toca. Ele não Glória chega. a Essa Deus. unção, ela te blinda. Ela te protege. Você é blindado. Os seus pensamentos, a sua mente, não entra pensamento de depressão, pensamento de morte. Não entra. Você é blindado. A unção do Espírito te blinda. Mas para essa palavra terminar, aqui tem a receita. Como você se enche desse azeite? Quer saber, irmão Geraldinho? Como se enche dessa unção? Pergunta para mim, Enzo. Como é que eu faço para ser cheio da unção do azeite do Espírito? Pergunta. Como que eu faço pra ser cheio da unção do Espírito? Já que você perguntou, eu vou te responder. Só porque você perguntou. Efésios capítulo 5, irmão. Nós vamos ler essa palavra. Vai Glória a terminar. Deus, aleluia. Para a palavra fechar todas as pontas. Porque assim, poxa, mas como é que eu sou cheio do Espírito? Como é que eu sou cheio da unção? O apóstolo Paulo dá a receita, irmão. E ele deixa aqui. Efésios 5, se não me engano, é versículo 19. Glória a Deus. Parece que Efésios subiu da minha Bíblia. Vamos ver, é isso mesmo. Efésios 5. 18. Acharam, irmãos? Nós vamos Amém. terminar. Efésios 5, nós vamos ler o 18 e o 19. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja. Fala. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Mas, olha a correlação que ele fala. Enchei-vos do Espírito. O vinho é alegria. É alegria. Mas há contenda. Né? Quando você fica alegre, não fala, fiquei alegre, bebi um pouquinho demais, fiquei alegre, não é? E ele faz a correlação, o Espírito é alegria, a fonte de alegria. Amém. Então você não precisa da alegria nesse mundo, das coisas mundanas. Se enche do Espírito que você vai ter essa alegria. Amém. E não vai ter contenda. Mas enchei-vos do Espírito. Como? Como você se enche do Espírito? Lê para nós, Enzo. Versículo 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Ponto, calma aí, um instantinho só, filho, por favor. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Glória a Deus. Mas não tem fofoca aqui? Não, foca não. Falando da vida do irmão, da saia curta da irmã, do cabelo do irmão, da barba do irmão. Não tem, irmão. Eu acho. Falando entre vós, é assim que você se enche. Irmão. Amém. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém. Não é, tia? A senhora não canta? À Canto. noite vem cânticos, vem salmos, vem hinos. Vem hinos. Quando a gente salmodiando, é Amém. falando com voz, é quando o irmão precisa, você dá uma palavra, uma palavra que está na Bíblia, você fala aquilo que está no seu coração, a pessoa recebe aquela palavra, isso faz com que você e ela se encha do Espírito. Amém. Cânticos espirituais, como estamos cantando, estamos nos enchendo do Espírito. Glória a Deus. Falando entre salmos, recitando, estamos nos enchendo do Amém. Espírito. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E tem uma outra aqui que eu esqueci, irmãos, está no 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É dando graças. Glória a Deus. Irmãos, é o que a gente faz no culto. Faz. É cantando, salmodiando, recitando e dando graças, testemunhando. Amém. Glória a Quando Deus. você agradece, você está se enchendo do Espírito. Amém. Quando você é grato a Deus, quando você louva, agradece a Deus, você é cheio do Espírito. Amém. Quando você canta, quando ao invés de você cantar uma música mundana, um sertanejo de Satanás, você escolhe cantar um louvor a Deus, você escolhe cantar um hino, você saiba ali, você está sendo cheio do Espírito, você está sendo cheio da unção, do azeite, a sua vasilha está sendo cheia. Quando você, irmãos, renuncia, deixa de falar da vida dos outros e começa a falar em salmos, hinos, começa a admoestar os outros, dando graças a Deus, você é cheio do Espírito, a sua vasilha está cheia, o seu coração está cheio do Espírito. Se o noivo vier te buscar, meu irmão, minha irmã, ele encontrará o Espírito Santo habitando no seu coração e te levará para o reino da glória eterna. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Jesus.